Você já percebeu como sua mente parece insistir em se agarrar às preocupações, medos e lembranças dolorosas, mesmo quando você tenta se concentrar no positivo? Como se, por mais que a vida esteja em ordem, sempre houvesse uma parte de você que procura algo para temer, criticar ou se preocupar. Pois saiba que isso não acontece porque você é fraco ou incapaz, mas porque sua mente foi literalmente programada biologicamente e energeticamente para sobreviver e não para ser feliz. Bruce Lipton explica que nossa biologia responde ao ambiente, e se o ambiente onde crescemos foi regido por medo, críticas ou escassez, nosso cérebro aprendeu a se manter em alerta constante. Ele programou nosso corpo para viver como se cada dia fosse uma ameaça em potencial. Joe Dispenza vai além. O cérebro, sendo uma máquina de repetição, recicla os mesmos pensamentos e memórias dolorosas, disparando os mesmos circuitos neurais. Cada vez que isso acontece, substâncias químicas como cortisol e adrenalina inundam o corpo, e com o tempo, o corpo aprende a desejar essa química, ou seja, sua mente não apenas pensa no negativo, ela se vicia nele. É como se sua consciência fosse um rádio preso em uma estação de notícias ruins. Não é que outras músicas não existam, mas o botão ficou travado ali. Esse vício no negativo foi a forma que a mente encontrou para garantir que você sobrevivesse, antecipando perigos e mantendo você sempre em alerta. Mas o que era útil para um ser humano das cavernas diante de predadores, hoje é uma prisão invisível que consome energia, saúde e vitalidade. E aqui está a provocação. Se você pudesse aprender a mudar de estação conscientemente, quais músicas começaria a ouvir em sua vida? Que novas experiências poderiam se abrir diante de você? Se, em vez de repetir memórias de medo e escassez, sua mente fosse treinada para vibrar abundância, confiança e expansão? O ponto central é este: você não é refém dos pensamentos negativos. O vício existe sim, mas assim como qualquer hábito, ele pode ser reprogramado. Sua mente pode ser treinada para sair do piloto automático da sobrevivência e entrar no fluxo criativo da abundância. A questão é, você está disposto a assumir o controle do botão e escolher a frequência que deseja sintonizar? Você já percebeu como, mesmo em situações seguras, sua mente parece procurar problemas, perigos ou ameaças invisíveis? Esse é o viés da sobrevivência atuando de forma automática. Durante milhões de anos, nossos ancestrais precisaram de uma mente hiperalerta para detectar predadores, alimentos envenenados e ambientes hostis. Cada sensação de perigo acionava o corpo inteiro, coração acelerado, respiração rápida, músculos tensos e um estado químico que dizia ao corpo: prepare-se para lutar ou fugir. Esse mecanismo salvou vidas, mas deixou um legado profundo. A mente humana aprendeu a priorizar o negativo como forma de garantir sobrevivência. Bruce Lipton explica que nosso corpo e cérebro são moldados pela interação entre genes e ambiente. Se crescemos em um contexto de críticas constantes, medo ou escassez, cada célula, cada neurotransmissor, cada circuito neural foi programado para antecipar perigo e desconfiar da vida, mesmo quando não há ameaça real. Joe Dispenza complementa: o cérebro repete padrões porque memórias antigas liberam a mesma química do medo, criando uma espécie de vício invisível. Assim, sua mente não apenas foca no negativo, ela se acostumou a depender dele, como se isso fosse um alimento necessário. Metaforicamente, é como se você tivesse um alarme interno que dispara a cada movimento, mesmo quando não há incêndio. Ele protege, mas também cansa, desgasta e impede a expansão. O pior é que essa programação é quase imperceptível. Você acredita estar tomando decisões conscientes, mas muitas ações, reações e interpretações vêm diretamente desse piloto automático ancestral. Cada preocupação exagerada, cada ansiedade sobre o futuro, cada sensação de insuficiência é, na verdade, um eco do modo de sobrevivência que já cumpriu sua função, mas que hoje se tornou uma prisão energética. Aqui está a provocação. E se você pudesse perceber essas respostas automáticas antes que elas dominassem seu corpo e suas emoções? E se existisse uma maneira de desligar esse modo de alerta constante, sem precisar lutar contra si mesmo, e começar a viver com mais clareza, confiança e liberdade emocional? Reconhecer o viés da sobrevivência é o primeiro passo para quebrar o ciclo do vício no negativo, transformar padrões biológicos e energéticos
energéticos e abrir espaço para uma mente que não apenas sobrevive, mas floresce. Você já percebeu que, mesmo sem perigo real, a mente parece se alimentar da preocupação, ansiedade e tensão constante? Isso não é coincidência. O corpo humano pode se tornar dependente do estresse. Quando vivemos em estado de alerta frequente, cada pensamento de medo ou preocupação ativa circuitos cerebrais específicos que liberam dopamina, adrenalina e cortisol, criando uma química que o corpo literalmente aprende a desejar. É como se sua biologia passasse a procurar a própria ansiedade como combustível, mantendo o cérebro preso em um ciclo de alerta contínuo. Joe Dispenza explica que pensamentos negativos repetidos não são apenas eventos psicológicos. Eles moldam fisicamente o cérebro e fortalecem caminhos neurais que reforçam a sobrevivência. Quanto mais você pensa em problemas, mais seu corpo se acostuma a reagir quimicamente da mesma forma. E isso acontece mesmo quando o perigo não existe. Bruce Lipton complementa: nossas células respondem diretamente a esse estado interno. O corpo inteiro entra em modo defensivo, bloqueando criatividade, cura e expansão. Metaforicamente, é como um fumante que precisa da nicotina para se sentir normal. Seu corpo não distingue entre ameaça real e imaginária. Ele quer a química do medo, da tensão, do alerta constante. E se acostuma com isso. Essa dependência invisível explica por que muitas pessoas se sentem incapazes de relaxar, mesmo em ambientes seguros e agradáveis. A mente, condicionada por sobrevivência ancestral, transforma preocupação em vício, e isso mantém padrões de sofrimento repetitivos. A provocação é clara. E se você pudesse desprogramar esse ciclo químico? E se existisse uma forma de treinar o cérebro para buscar química de bem-estar, harmonia e clareza, em vez do coquetel do medo? Reconhecer que o corpo pode se tornar dependente do estresse é o primeiro passo para romper o ciclo automático, reconquistar liberdade emocional e permitir que pensamentos e emoções positivas assumam o comando. Esse é o caminho para que a mente deixe de ser refém do negativo e comece a criar, conscientemente, uma nova realidade. Você já percebeu que sua mente insiste em repetir os mesmos pensamentos negativos, mesmo quando você sabe que eles não fazem sentido? Isso não é fraqueza, é programação inconsciente. O cérebro humano não distingue a realidade da imaginação. Cada vez que você visualiza, teme ou revê mentalmente um cenário doloroso, os mesmos circuitos neuronais se ativam, liberando novamente os químicos do estresse e reforçando o padrão de sobrevivência. Bruce Lipton explica que essas memórias celulares e padrões repetitivos são como trilhas gravadas profundamente na biologia. Quanto mais você percorre o mesmo caminho mental, mais grosso ele se torna e mais automático é o ciclo. Joe Dispenza complementa: a repetição constante transforma pensamentos isolados em hábito químico, mantendo o corpo dependente de estados emocionais negativos. Cada preocupação se torna um eco, cada medo um loop invisível que mantém a mente presa no piloto automático. Metaforicamente, é como uma velha fita cassete que toca a mesma música repetidamente. Mesmo que você queira ouvir outra melodia, a máquina insiste em reproduzir a canção antiga, porque os circuitos internos foram ajustados para isso. O perigo invisível. Muitas vezes acreditamos que pensar negativo é natural, mas na verdade, é um padrão aprendido e reforçado pelo próprio corpo. A aplicação prática é simples, mas poderosa. Comece a observar seus pensamentos sem julgamento. Anote-os, perceba as emoções associadas e identifique os padrões que se repetem. Reconhecer o ciclo inconsciente é o primeiro passo para quebrá-lo, criando espaço para pensamentos conscientes e transformadores. A mente deixa de ser refém de antigos loops de sobrevivência e passa a agir como ferramenta de criação deliberada, em vez de repetição automática. Provocação final. E se você pudesse desligar a fita antiga e escolher a melodia que deseja ouvir diariamente? Treinar a mente para sair do ciclo inconsciente é abrir caminho para uma vida onde o negativo não domina e a consciência passa a ditar o ritmo da realidade que você deseja manifestar. Muitas pessoas acreditam que pensar positivo ou repetir frases motivacionais basta para mudar a vida.
Mas aqui está já a verdade chocante. Sem coerência interna, essas práticas podem gerar mais frustração do que alívio. O erro invisível da espiritualidade performática está em confundir repetição superficial com transformação real. É o mesmo que tentar acender uma luz com um fio desconectado. A intenção está lá, mas a energia não flui. Bruce Lipton explica que nossas células respondem a sinais químicos e elétricos, não a palavras vazias. Se você mantém medo, dúvida ou autocrítica, sua biologia não reconhece a intenção positiva. Joe Dispenza complementa: é impossível criar estados elevados apenas com esforço mental. É preciso reprogramar o corpo e a mente juntos, gerando coerência entre pensamento, emoção e química interna. Caso contrário, a prática se torna performática e não transformadora. Metaforicamente, é como usar uma maquiagem poderosa para cobrir uma ferida profunda. A superfície parece bonita, mas a causa raiz continua intacta, pronta para reaparecer a qualquer momento. O impacto invisível desse erro é sutil, mas poderoso, gera sensação de fracasso, dúvida e até reforça o ciclo inconsciente de pensamentos negativos, porque o corpo percebe incoerência entre intenção e química. A aplicação prática é simples e poderosa. Combine respiração consciente com emoções elevadas. Por exemplo, ao sentir gratidão genuína ou alegria intensa, enquanto respira profundamente, você altera a bioquímica do corpo, enviando sinais claros de coerência ao cérebro e às células. Essa prática transforma qualquer tentativa superficial em mudança real, quebrando padrões automáticos de negatividade. Provocação final: quantas vezes você já se sentiu frustrado tentando pensar positivo, sem perceber que a energia estava desalinhada? Ao unir consciência, emoção e respiração, você finalmente transcende a performance e cria uma transformação que ressoa em cada célula do seu corpo, estabelecendo uma nova base para pensamentos positivos e vibrantes. O vício do cérebro no negativo não é culpa sua, é uma programação biológica e energética. Mas a boa notícia é que essa programação pode ser reescrita. O caminho da reversão começa com consciência, prática consistente e paciência. Assim como um músculo precisa ser treinado, a mente e o corpo também precisam de exercícios diários para quebrar hábitos automáticos e substituir padrões de medo, ansiedade e autocrítica por estados de expansão e gratidão. Joe Dispenza explica que pensamentos repetitivos criam caminhos neurais e emoções intensas reforçam esses circuitos. Por isso, é essencial substituir a química do medo pela química da coerência emocional. O treino consciente envolve 3 etapas: reconhecer o pensamento negativo sem julgamento, respirar profundamente para alterar a frequência corporal e substituir o padrão por uma visualização vívida de expansão, vitória ou gratidão sentida. Essa prática diária reprograma o cérebro, transformando o vício em um novo hábito criador. Bruce Lipton complementa: cada célula do corpo responde à vibração interna, não apenas ao ambiente externo. Quando você muda sua frequência interna, o corpo literalmente aprende novos caminhos e comportamento, tornando possível experienciar alegria, confiança e equilíbrio de forma natural. A chave é consistência. Pequenas pausas conscientes ao longo do dia têm efeito cumulativo, como gotas que esculpem a rocha ao longo do tempo. Metaforicamente, é como educar um cachorro ansioso. Você não muda o comportamento de uma vez, mas com paciência, repetição e firmeza, o animal aprende a responder de maneira diferente. Da mesma forma, a mente e o corpo aprendem novos padrões quando você os treina com intenção e emoção elevada. Cada pensamento reprogramado é uma vitória sobre a velha programação e cada sensação de expansão fortalece a ressonância do novo hábito. Provocação final: se você dedicar apenas alguns minutos ao dia para esse treino consciente, começará-te a perceber que a mente negativa perde força e o poder da criação consciente emerge, permitindo que cada pensamento, escolha e emoção trabalhem a seu favor, em vez de contra você. O vício no negativo deixa de ser prisão e se torna um convite para despertar e transformar a realidade de dentro para fora. O vício da mente no negativo não é um defeito pessoal, é resultado de programas antigos, memórias celulares e condicionamentos culturais que moldaram sua biologia e sua percepção do mundo. Bruce Lipton nos lembra que cada célula do corpo responde à vibração interna. Emoções e crenças repetidas moldam literalmente o funcionamento do organismo. Assim, a negatividade não é apenas um padrão mental, ela se manifesta fisicamente,
reforçando ciclos de medo, estresse e limitações. Joe Dispenza reforça que o cérebro não distingue realidade de imaginação. Pensar repetidamente no pior cenário ativa os mesmos circuitos que uma experiência real, criando dependência bioquímica de dopamina, adrenalina e cortisol. O que parece normal é, na verdade, um vício silencioso, alimentado por hábitos automáticos e pela falta de consciência sobre o poder da mente. Reconhecer isso é o primeiro passo para a libertação. Só quem percebe a armadilha consegue sair dela. A reversão desse padrão exige prática consistente, emoção elevada e intenção consciente. Técnicas de respiração, atenção plena e visualizações de gratidão não são apenas exercícios espirituais, são ferramentas científicas de reprogramação neural e celular, capazes de transformar o corpo e a mente. Neville Goddard nos lembra que imaginar e sentir estados de vitória é criar a realidade internamente, antes que ela se manifeste externamente. Cada pensamento reprogramado, cada emoção alinhada, cria uma nova frequência vibracional, abrindo portas para experiências coerentes com o que você realmente deseja viver. Metáfora final: sua mente é como um jardim. Se deixada ao acaso, ervas daninhas de medo e dúvida dominarão, mas se cultivada com consciência, paciência e intenção, flores de abundância, confiança, criatividade desabrocham onde antes havia espinhos. Cada escolha consciente, cada pausa para reprogramar pensamentos e emoções é um ato de criação. Convite final: comece hoje a observar, redirecionar e intensidir sua mente, transformando o vício no negativo em um hábito de consciência e expansão. Quando você treina a mente para o positivo, não só muda sua percepção, muda sua biologia, sua realidade e o impacto que deixa no mundo.